A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, essa rádio que hoje atua como rádio propriamente dita, como web TV, com transmissões também pela Alexa, ou seja, várias formas de utilização das chamadas redes sociais e no afã de divulgar a mensagem espírita. E nós estamos todas as terças-feiras aí junto com vocês para reflexões, comentários em torno do romance Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, livro que completou 80 anos de publicação no ano de 2022. Assim, meus amigos, na última reunião televisiva, na terça-feira passada, nós chegamos até o capítulo 10, do romance Paulo e Estevão. Sintetizando, Abigail já havia expirado ali na residência de Zacarias e de Ruth, na estrada de Jope, nos arredores de Jerusalém, inclusive com a presença de seu antigo noivo, Dr. Saulo de Tarso, que estava lá atônito pelo fato dela ter se transformado numa seguidora de Jesus, e ele, com a consciência culpada pela situação em que ela estava morrendo. Ele retornou a Jerusalém e parte para os preparativos para localizar aquele velho que teria seduzido espiritualmente Abigail, o Ananias, que levou a mensagem de Jesus a Abigail. E no ódio que Dr. Saulo de Tarso vinha nutrindo a todos os seguidores de Jesus, ele se transformando no grande e raivoso algoz de todos esses que buscavam o conhecimento e a adoção dos ensinos de Jesus. É importante lembrarmos que ele, ao retornar a Jerusalém, depois ainda amargurado com a perda da antiga noiva, ele procurou informações e veio a saber uma pista sobre onde se encontrava Ananias, depois que um daqueles jovens seguidores de Jesus, que estava detido já há um mês, ele torturado, informou que realmente havia conhecido Ananias e que ele deveria estar em Damasco. Nessas condições, depois dessa situação outra vez terrível, mediante esse constrangimento, essa situação de tortura para obter informação sobre o paradeiro de Ananias, ele então, Dr. Saulo, parte para a conversação lá no Sinédrio para obter a autorização, e ao mesmo tempo ele queria saber e ter à sua disposição um grupo de pessoas para constituir um séquito, para atender aquele objetivo de prender Ananias e seguidores de Jesus em Damasco. Assim, num prazo curto de tempo, Dr. Saulo de Tarso inicia essa viagem a Damasco, E é interessante que, na medida que ele estava no trajeto, num grupo, num séquito montado em camelos, não podemos esquecer desse detalhe. Emmanuel fala isso, inclusive, que eram camelos, porque muita gente às vezes se refere a cavalo, mas não, naquela época, como ainda hoje, predomina o transporte em animal por camelos em toda aquela região. Então, depois de 3 dias de todos os preparativos, Saulo saiu de Jerusalém e no trajeto daquela viagem ele ficou mantendo pensamentos, lembranças, recordações. Em suma, ele estava atormentado
por toda aquela situação que ele estava vivendo. Então ele fazia um exame introspectivo, né? Porque ele, nas suas cogitações, ele estava ao mesmo tempo nutrindo culpa, né, pela morte de Abigail, a raiva que ele mantinha dos seguidores de Jesus, e quando ele estava próximo a uma das portas que dava acesso à cidade de Damasco, lembrando, naquela época as cidades eram muradas, né? Então tinha portas que davam acesso às cidades. Quando ele estava próximo a uma dessas portas, era em torno do meio-dia, e ele, envolto em todas aquelas cogitações, lembranças e recordações tristes, ele sentiu algo diferente acontecendo, não é? Porque ele viu luzes, luz muito forte, e que era diferente da tonalidade da luz solar. Era meio-dia, mas era uma luz intensa, ou mais intensa que o próprio sol. E aí diz Emmanuel que ele gritava para os integrantes daquela comitiva: Jacó, Demétrio, socorram-me. Ele gritava desesperadamente. E nessa ele perde o equilíbrio, cai do animal na areia ardente, né, em plena luz solar, e ele parece ver que aquela luz crescia, né, à sua frente, e começava a ofuscar-lhe, né, a própria visão, ele deslumbrado com tudo aquilo que ele estava assistindo. E de repente ele nota que naquela luminosidade surgia a figura majestática de um homem de rara beleza, e que parecia que estava descendo dos céus, né? Esse homem tinha uma túnica, né, com pontos luminosos, e ao mesmo tempo os cabelos à moda nazarena, o olho magnético muito forte, exprimindo simpatia, amor, né, iluminando aquela fisionomia difícil que ele estava vivendo naquele instante. E aí Dr. Saulo escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele escuta essa voz, ele identifica que seria Jesus. Embora ele não tivesse, né, conhecido, ele começa a pensar que seria Jesus. Quem sois vós, Senhor? Quem sois vós, Senhor? Essa foi a primeira indagação do Dr. Saulo de Tarso. E no meio de toda aquela luminosidade, aquela figura majestática diz: eu sou Jesus. Aquele momento então foi marcante, foi tocante, né, para o Dr. Saulo de Tarso, que chorava copiosamente. E ao mesmo tempo, apesar de todas aquelas situações que ele havia perpetrado de perseguições, ele estava frente a frente com a figura de Jesus. E aí Jesus se antecipa, com muita ternura, se dirige a Paulo dizendo: não recalcitres contra os aguilhões. Veja bem, não fugir das dificuldades, das tormentas, né? E aí Saulo compreendeu que lembrou do primeiro encontro que ele teve com Estevão lá na casa do caminho. Então ele estava recebendo desde aquele instante chamados continuados de Jesus. É por isso que ele reclamou para várias pessoas que onde ele ia, ele se sentia perseguido por aquela imagem, por aquelas informações de Jesus que ele não havia conhecido pessoalmente. Então vejam, o mestre, né, nesse fenômeno de aparição à luz do dia, de uma forma fulgurante para o seu grande perseguidor, foi um momento muito significativo. E Saulo era, sem dúvida nenhuma, aquela ovelha perdida do rebanho, né, que agora o pastor vinha ao encontro, vinha buscar, né? Essa é a imagem, né, que transparece da descrição desse encontro de Jesus com o seu perseguidor, Dr. Saulo de Tarso.
na medida então que ele extasiado, né, chocado no chão, observando aquela figura, aquela imagem luminosa que apareceu à sua frente, de repente o Dr. Saulo de Tarso profere uma frase que era inimaginável, quando ele se dirige a Jesus e pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? Quer dizer, ninguém poderia imaginar essa pergunta inusitada, né, que o perseguidor faria àquele grande vulto, né, que era o móvel de todas as suas vinganças e ações odientas. E aí o mestre, sem dúvida nenhuma, transmitindo confiança, amor, ternura para aquele homem, disse-lhe: levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então ainda Jesus deu essa orientação para que lá em Damasco ele deveria receber uma nova orientação. Então vejam esse cuidado, né, de Jesus. Eu diria um encontro raro, né? Quem de nós tem informações assim registradas de Jesus vir ao encontro pessoalmente, né, num fenômeno de aparição para uma pessoa, e muito menos para aquele que aos olhos humanos seria o seu grande perseguidor. E nessas circunstâncias, aquele diálogo foi tão marcante que Dr. Saulo passa depois a conversar com aquele séquito, né? Com Jacó, com Demétrio, que escutaram esse diálogo que eles viam partir das sombras, né? Quer dizer, eles também foram testemunhas daquela ocorrência. E nessas circunstâncias bastante difícil, Saulo fica enceguecido, ele perde a visão e ele tem que ser, a partir daí, conduzido, né, pelos seus companheiros de viagem. Passa a apresentar sintomas de febre, então alterações orgânicas sérias a partir daquele instante. E aí eles conduzem o Dr. Saulo para a entrada na cidade de Damasco. Lá chegando, né, o Dr. Saulo recomendou a eles que procurasse primeiramente aquele amigo Sadoc, aquele mesmo amigo que certa feita o Dr. Saulo de Tarso recebeu em Jerusalém, e Sadoc acompanhou o Dr. Saulo naquela visita, né, marcante para a Casa do Caminho, onde ambos escutaram Estevão. Mas Dr. Saulo, para não se sentir humilhado, né, naquela situação em que ele se encontrava, pediu àqueles seus homens de confiança que batesse a porta de Sadoc, mas não dissessem que ele estava ali também. Eles queriam ali uma indicação, não é? Onde eles poderiam se hospedar, porque ele não poderia eventualmente, dentro daquele contexto, buscar as condições oficiais de que ele era dignatário como um doutor da lei. Então Saulo, ao mesmo tempo que chorava com tudo isso, demonstrando sinceridade naquele momento difícil que ele estava vivendo, e que sentindo que tinha uma nova resolução que ele deveria tomar daí para frente, eles então partem para essa busca da casa de Sadoc. E ao bater a porta de Sadoc, aqueles homens que acompanhavam o Dr. Saulo, quando contaram a ele que Saulo não estava bem, que Saulo estava chorando, Sadoc rejeitou todas aquelas informações, sempre vaidoso, orgulhoso, como era o Dr. Saulo de Tarso, e disse o seguinte, que seria impossível acolhê-los lá, na casa dele. Quer dizer, o grande amigo do Dr. Saulo rejeitava ele e seus seguidores naquele momento. Diga que não estou em casa. Então ele fechou as portas de sua casa para aqueles visitantes e indicou, lembrando que ele conhecia uma estalagem na rua direita. Então indicou que eles fossem nessa estalagem.
E para lá eles foram, né, na rua direita, a estalagem de um homem chamado Judas. Judas, que não tem nada a ver com aquele homem que acompanhou Jesus. Então, nessas circunstâncias, eles chegam na estalagem, ficam ali alojados, né, por um período, e sem contar com o apoio de absolutamente ninguém. Saulo sofrendo, né, no seu íntimo, aquela situação de amargura, de ao mesmo tempo de uma expectativa, né, de uma nova situação, daquele encontro inesperado que ele teve com Jesus, que lhe apareceu às portas de Damasco. E nessas condições eles estavam lá na estalagem e passaram cerca de 3 dias ali, passando por momentos de expectativa e de muita reflexão, principalmente por parte do Dr. Saulo. Anota Emmanuel que foram 3 dias de rigorosa disciplina espiritual, onde ele estava examinando os desatinos, as precipitações, os erros, né, que ele cometeu no passado, as dificuldades que ele estava vivendo agora, no presente, e aquilo que poderia representar uma realização no futuro, face àquele encontro e o diálogo que ele teve com Jesus. E é nessas circunstâncias que, em meio, né, a todas essas incertezas e expectativas, no 3º dia, depois deles terem mantido as preces, de acordo com as tradições, né, que eles seguiam, de orações fervorosas, obviamente que com base no judaísmo clássico, alguém bateu a porta. E aí Saulo pensou, seria Sadoc finalmente, o antigo amigo que não recebeu na sua casa? E a pessoa não respondeu, né? Então era alguém desconhecido. E aí entra uma pessoa que ninguém conhecia e se dirige a Saulo. Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Mas e o seu nome? Quem sois vós? Pergunta Saulo. E o visitante responde, Ananias. Vejam, Ananias, aquele velho seguidor de Jesus, que havia dado atenção e provocado a conversão da antiga noiva Abigail, que era o objetivo, a razão da visita deles a Damasco. Iriam prender Ananias. Era exatamente esse Ananias que batia a porta da estalagem da rua direita para procurar Saulo. E disse mais, né? Ele havia recebido essa informação. O Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver. E aí Ananias passa a dialogar com Saulo, assustado, emocionado, frente a toda aquela situação. Era uma nova revelação. E Ananias passa a dizer que era, na realidade, um atendimento que ele fazia, né, em nome de Jesus. E isso tudo, meus amigos, Emmanuel lembra, é semelhante à história, à parábola que Jesus contou da ovelha perseguida que vinha buscar o lobo voraz. E aí Saulo compreendeu toda aquela lição e com profunda veneração e respeito ele quis beijar a túnica de Ananias, mas ele estava enceguecido e falou com humildade, mas eu estou cego, não é? Aí Ananias respondeu, Jesus mandou-me justamente para que tivesses de novo o dom da vista. E aí ele ora, aplica aquilo que nós espíritas chamamos de passe, e ele cura o Dr. Saulo daquela cegueira que ele estava vivendo e passa a falar de Jesus. E o moço, né, ficou
apaixonado com toda essa situação, a partir daquele encontro, né, inesperado que ele teve com Jesus. Agora essa busca feita pelo próprio Ananias, que o encontrou na estalagem e o cura da cegueira, ele passa a ver novamente. Então disse Ananias: irmão Saulo, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé em Cristo Jesus. E aí então esse momento, né, culminante de enlevo espiritual praticado por Ananias, batizando, né, ao Dr. Saulo de Tarso, ele pensa intimamente, Dr. Saulo, rogando a Deus, ao Senhor, que perdoe dos pecados, dos enganos, dos erros, né, que ele havia cometido, mas ele estava vendo agora, e ele gritava: glória ao Redentor da minha alma, né, num transporte assim de gratidão, expressando amor e muita gratidão ao Senhor e Ananias, né, aquele que ele prenderia, que ali estava. Então ele estava fortalecido novamente e parecia estar já recuperando as energias da vida dele depois de todo aquele impacto, né, e humilhação, vamos assim dizer, que ele passou. Então iniciava-se assim o processo de conversão do doutor da lei Saulo de Tarso como um seguidor de Jesus. E é isso que Emmanuel trata, né, nesse capítulo do livro Paulo Estevão que nós estamos comentando no dia de hoje, mostrando então que ele prepara agora, nessa nova situação, nesse novo contexto difícil que ele estava vivendo, como ele deveria se comportar. Mas, ao mesmo tempo, aturdido por tantas novidades, Dr. Saulo de Tarso, recebendo aquelas orientações de Ananias, ele já se sentia, sem dúvida nenhuma, no firme propósito de mudar o rumo, né, da sua existência. E Ananias deixou claro e disse assim a ele: desde que se aproximou de mim, notei que Abigail não ficaria muito tempo na terra. Agora ele estava contando do encontro, né, do atendimento, né, que Ananias deu à antiga noiva Abigail. As suas cores esmaecidas, o brilho intenso dos olhos, falavam da sua condição de um anjo exilado, né? E é nessas condições então que Saulo ficou mais enternecido ainda com aquelas lembranças agradáveis, né, que Ananias estava fazendo da sua antiga noiva, que fora atendida por Ananias lá na estrada, na residência de Ruth e Zacarias, na estrada de Jope. Aí estabelece então toda uma conversação, toda uma orientação de apoio de Ananias, não é? E explicando ao Saulo que ele deveria encontrar nesses grupos de seguidores de Jesus algumas cópias de manuscritos, né, de textos das chamadas anotações de Levi, ou seja, aquelas anotações iniciais dos ensinos de Jesus, das ações de Jesus, foram feitas por Levi e que muito tempo depois se completaram e se transformaram no chamado Evangelho de Mateus. Então ele dava todo esse apoio e essa recomendação ao Dr. Saulo de Tarso. E ele, naquela expectativa já favorável, esperançoso, né, de tudo isso, ele recebe também a informação que nós precisamos estudar uma forma de difundir a nova revelação. Jesus é um socorro do céu, explicava Ananias para Saulo. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho, que é usada aos ensinos de Jesus, explicava Ananias para Saulo, significa boas notícias. Então é indispensável espalhar boas notícias do plano mais elevado da vida. Então, enquanto o velho
Ananias tecia essas considerações, né, explicando, apoiando, orientando o Saulo de Tarso, ele estava comovido e com certeza pensando já claramente que até então ele tinha se ocupado na lei de Moisés, mas agora ele poderia também encher as horas dele para compreender o Espírito do Cristo. E ele já firmava no propósito perante Ananias: trabalharei nesse mistério até o final dos meus dias, buscarei iniciar o meu trabalho aqui mesmo em Damasco. Então vejam, ele mal havia se recuperado daquela situação imprevista, né, em que ele ficou febril, ficou adoentado, enseguecido, mas atendido e curado por Ananias, ele já estava se recuperando, né, conseguindo energias até para dizer que ali mesmo, em Damasco, ele deveria começar o seu trabalho. E aí ele define que ele pretendia procurar os amigos dele, não é? E queria saber a sinagoga onde ficava, porque dizia ele: amanhã é sábado, e sábado haverá preleção lá na sinagoga. Então Saulo já estava planejando e dizendo: pretendo procurar os amigos e falar-lhes publicamente do apelo que o Cristo me endereçou. Então aí ele se prepara para, naquele sábado próximo, ir à sinagoga, onde ele deveria dizer a eles de todas essas mudanças que ele estava vivenciando e daquele encontro inusitado que ele havia tido com o próprio Cristo às portas de Damasco. Assim, meus amigos, nós estamos nesse capítulo do Evangelho que mostra esse trabalho, né, inicial de Ananias, levando a mensagem do Evangelho, da Boa Nova, a Saulo de Tarso, animando então para a retomada, né, da sua vida, das suas atividades. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.